Olá, eu sou Gabriela Rebelo, nutricionista, e esse é mais um podcast NutriDicas para o Tribuna Online. Para o nosso bate-papo de hoje, eu convidei o médico ginecologista Fábio Leal para a gente conversar um pouquinho sobre candidíase. Fábio, muito obrigado por ter aceito o meu convite, por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente e ajudar essas mulheres que estão nos assistindo a controlar esse incômodo que acomete aí a grande maioria delas, né? A gente que agradece a oportunidade de poder esclarecer e ajudar. Informação é o que importa, né? Na nossa saúde, quanto mais informação eu puder se cuidar melhor, estamos aí sempre para contribuir. Obrigada. E vamos lá, gente, a primeira pergunta é o que é cândida, o que é candidíase, Fábio? A cândida, na verdade, é um fungo que tem dentro do nosso corpo. Nosso corpo tem fungo e tem bactéria no corpo todo, né? Todos os nossos orifícios têm fungo e bactéria. Nariz, olho, ouvido, boca, ânus. E a vagina também tem esse fungo chamado cândida. Por que você não sente que está com cândida? Porque existe um bacilo chamado lactobacillus que mantém o pH da vagina em mais ou menos 4,5. Ele, mantendo esse pH em 4,5, a cândida não cresce e nem cresce as outras bactérias. Então esse é um bacilo amigo, vamos dizer assim. Se acontecer uma desbiose vaginal, dele morrer, aí o pH altera, essa cândida que já estava lá vai crescer. E aí, quais são as queixas? Normalmente, essas mulheres, quando te buscam no consultório, quais são os principais sintomas, queixas que essas mulheres trazem? A queixa principal é a coceira e a ardência, porque a cândida ela praticamente corta a parede da vagina. E esse cortado faz arder e queimar, por exemplo. Está cortado, vai fazer um xixi, o xixi que é ácido, bate naquele cortadinho e dói. Se for ter relação com cândida, parece que está rasgando tudo, porque está tudo cortado. O principal sintoma, então, é dor na relação e ardência. O que leva essa mulher a desenvolver esse cândido? Quais são os fatores? E, basicamente, é estilo de vida. Então, vamos voltar lá no lactobacillus. Se você tem um lactobacillus presente na sua vagina, não vai ter cândida. A cândida não vai crescer, ela vai ficar inibida. Mas se esse lactobacillus morrer por algum motivo, quais são os motivos que levam esse lactobacillus a morrer? Primeiro, usar um antibiótico. O antibiótico mata também o lactobacillus, aí libera a cândida. Outra coisa, roupa abafada, calor demais. Lactobacillus é aquele bacilo do leite, parecido. Então, se você esquentar um leite, ele estraga. Se você abafar muito a vagina, aquele lactobacillus vai morrer. Ele morrendo, cresce a cândida também. Então, biquíni molhado, roupa suada, desodorante íntimo, sabonete íntimo. Qual é a função do sabão? Não é matar a bactéria? Ele mata a boa também. Então, você fica lavando muito, mata o lactobacillus. Como que deve ser essa higiene? Porque hoje no mercado a gente tem uma gama imensa de produtos com cheirinho, sem cheirinho, o sabonete convencional que eu uso no corpo para tomar banho. Como é que é essa questão da higienização? Higiene é água pura. Ah, mas não dá para ficar com cheiro. Cheiro é de feromônio. Se você quer que cheire sabão, cheire perfume, isso pode ser até agradável ao odor da mulher, mas de homem acho que não importa por causa disso não, que feromônio é uma coisa diferente. É outro assunto, né? Mas lavar, o correto é só com água. Porque se você lava com sabão, usa desodorante íntimo, sabonete íntimo, você acaba matando o lactobacillus, vai ter cândida de repetição. Um hábito muito frequente que as mulheres têm é de lavar a calcinha com sabonete. Quem lava a calcinha com sabonete, seca ela onde? No chuveiro. No banheiro mesmo. No banheiro, Você acha que enxágua? Não, sempre ela fica com cheiro de sabonete. Fica resíduo de sabão. E esse resíduo de sabão vai matar o lactobacillus. Protetor diário. Tem uns que gostam de usar muito protetor diário. Abafa, esquenta, também dá. Sabonete, às vezes papel higiênico com cheiro também dá. Que dá uma alergia, altera o pH e dá cândida. Então, os fatores são bastantes. Constipação intestinal também dá, que é uma desbiose intestinal. Pode ter muito fungo no intestino também translocar e aumentar a candidíase. Então, são diversos fatores aí mais simples, né? Fatores que a gente, tendo conhecimento, a gente consegue driblar aquilo ali para que a gente tenha o alívio dos sintomas aí e até consiga não ter essa cândida. Basicamente é mudar. Sempre a gente tem uma gama de perguntas para fazer. Certamente tem algum hábito de vida ali que está atrapalhando. No que diz respeito à alimentação, né? Até para a gente puxar um pouquinho para a área da nutrição, a gente está falando de bactérias, de fungos, então a gente pensa em microbioma.
E a gente sabe que a desbiose, que é a alteração dessa microbiota intestinal, que a gente já discutiu isso aqui em assuntos anteriores, que é quando a gente tem a elevação, né, das bactérias ruins, a redução das bactérias boas, a gente tem a proliferação de fungos, a alimentação ela influencia diretamente nessa qualidade. E aí, dentro do seu consultório, normalmente, como que é a caracterização da alimentação dessas mulheres? Principal deve ser evitar carboidrato, porque Cândida gosta de açúcar. E aliás, carboidrato, certamente a gente pede para diminuir carboidrato nessas pacientes. E a Cândida, ela é até um marcador de diabetes. A paciente diabética, quando começa a ter muita crise de Cândida, você pode medir a glicemia dela, que está muito alta, porque o excesso de glicemia aumenta o açúcar vaginal, que aumenta a proliferação de Cândida. Então, assim, a principal mudança de hábito de vida que eu aconselho aos pacientes é diminuição de carboidrato. Não é zerar carboidrato, mas certamente está tendo muito. Esse carboidrato levando muito açúcar para vagina e também no intestino, alterando a flora. São 2 caminhos que ela interfere. Reforçando, não fazermos a restrição do carboidrato, porque ele é importante aí para diversas reações metabólicas do organismo, produção de hormônios e etc. Mas ter o acompanhamento de um nutri aí associado para a gente ajustar esse carboidrato para não ter a sua falta, mas também para não ter o seu excesso. E pensando que não é... A gente precisa controlar, obviamente, o arroz, o macarrão, o pão, mas principalmente aquele carboidrato refinado, do pudim, do sorvete, das sobremesas. O açúcar mesmo refinado, né? Que a gente, às vezes, coloca ali numa xícara de café 2, 3 colheres de açúcar, ou a gente troca esse açúcar por adoçante, aí vira aquele adoçante que a gente não consegue nem contar as gotas, né? Só aperta o frasco. A gente tem um hábito errado assim, de dieta. Na maioria das vezes a gente come pouca proteína e come muito carboidrato até sem saber. Né? Quando você começa a notar, aí que começa a perceber. E nessa hora você precisa de um profissional, um nutricionista para ajudar nisso, porque ninguém admite que come muito carboidrato. Né? Todo mundo acha que come pouco. Não é zerar, é colocar na quantidade certa, entendeu? Perfeito. Isso é um hábito que a gente tem que mudar na nossa cultura ainda. Caprichar nas fibras, né, para a gente manter esse intestino saudável, e dá para a gente trabalhar também com os alimentos pré-probióticos, né? Então a gente tem kefir, a gente tem kombucha, a gente tem o picles, cebola roxa, o próprio cacau, que auxilia também bastante. Ajuda você. Quando você tem um intestino equilibrado, facilita muito para tratar a cândida. Né? Às vezes você vou comprar um lactobacillus e vou tomar. Não adianta, que às vezes até piora. Eu falo para as pessoas, vou comprar lactobacillus que vai resolver. Ele não vai chegar aí. Imagina se eu falo para eles, lactobacillus é o seguinte, você vai plantar uma horta, se tem um terreninho, vai plantar uma horta. Ele está cheio de mato, aquele mato é o quê? Uma praga. É ruim, as bactérias que estão aí na sua barriga são ruins. Se você plantar uma horta no meio do mato, vai nascer a sua horta? Não vai. Então, essa horta sua aí, você vai ter que matar esse mato todinho para depois plantar o lactobacillus. Vocês têm que regular esse intestino primeiro para depois tomar lactobacillus. Tem umas pacientes que tomam e pioram a cândida. Aí vai dar mais gases, vai piorar. Então, assim, essa automedicação, acho que eu vou tomar um lactobacillus que vai melhorar o lactobacillus da vagina, não vai, tá? Tem que ir um trabalho maior para ser feito. E o diagnóstico de candidíase é feito pelo médico ginecologista e a prescrição medicamentosa também. Então, se a mulher apresentar algum desses sintomas, né, ardor, coceira, odor forte, sempre procurar um médico ginecologista. Certamente, assim, tratar cândida é mais fácil do que tudo. Você dá o remédio, ela vai morrer, com certeza ela vai morrer. O problema é ela não voltar. A cândida é fácil de tratar, o difícil é prevenir, porque a prevenção é mudança de hábito de vida. E tudo que você fala que é mudança de hábito de vida, você já traz um certo desconforto, um certo incômodo do paciente que já tem aquela comodidade. Tem hábitos de vida que são fáceis de mudar porque ela nem percebia que era aquilo. Tem hábitos, por exemplo, um uniforme é difícil de mudar, que ela não vai pedir demissão do emprego, entendeu? Então, assim, normalmente tratar cândida é muito fácil, é medicamento, só que o diagnóstico da cândida não é tão fácil. Às vezes coçou e ardeu, acha que é cândida. Pode ser outro tipo de bactéria, pode ser outra DST, pode ser uma alergia a alguma coisa que usou e fica tomando o remédio à toa, que é pior ainda. Você toma o remédio, gasta dinheiro e ainda tem que fazer a consulta depois e comprar o outro remédio correto, né? A literatura traz para a gente, na parte da fitoterapia, da nutrição, a questão do cranberry, para a gente poder utilizar aí como auxílio do tratamento medicamentoso por parte do ginecologista. Você já chegou a trabalhar com isso na sua prática? Sim, o cranberry ele é muito usado para tratar a dor da cistite. Nós temos o problema do cranberry é saber que dosagem, que quantidade, com que frequência, porque tem vários trabalhos falando do cranberry, mas nunca fala a dose
a dose que foi usada sempre é muito variada. Tá para sair alguns medicamentos com trabalhos mais sérios sobre isso, mas a gente tem dificuldade ainda de mensurar esses trabalhos de acordo com a qualidade do cranberry que foi usado e com a dosagem. Então a gente não tem uma correta ainda para fazer, mas existem estudos que vão nessa direção, sim. Bacana. Hidratação influencia na candidíase? Influencia, sim. Porque quando você está bem hidratado, você vai ter um intestino funcionando normal, menos desbiose, menos chance de ter candidíase. Você já melhora um fator. E aí, na nutrição, a gente tem ainda alguns alimentos que são considerados antifúngicos, que aí essa mulher, pensando na prevenção e no tratamento, ela pode entrar também como aliado aí. Então, a gente já falou de ajustar a hidratação, trabalhar com a questão de uma alimentação para modular esse microbioma, auxiliar no funcionamento desse intestino, saúde desse intestino, e a gente pode inserir esses alimentos que são considerados antifúngicos. Então, a literatura traz para a gente o alecrim, o orégano, o alho, a cebola roxa, que são alguns desses alimentos, que são simples, baratos, fáceis da gente encontrar em lojas de produtos naturais, no mercado, e da gente fazer a inserção desses alimentos na nossa rotina. A gente tempera com alho, cebola, a gente coloca uma cebola roxa na salada, a gente pode fazer um chá de alecrim, a gente pode usar o orégano, né, sobre uma omelete, ou até mesmo fazer um azeite saborizado, né, pegar o nosso frasquinho de azeite, coloco ali uma cebola, um alho, um orégano, um alecrim, deixo dormir 24 horas, depois uso esse azeite para cozinhar ou para regar ali o meu prato. Então, a nutrição também entrando aí, não só no controle do carboidrato, para a gente não nutrir essa cândida, mas também pensando na prevenção dessa candidíase. Sim, quando você faz isso, você está melhorando a imunidade local, né? E você está diminuindo a quantidade de cândida que já fica normalmente na vagina. Quando você tem uma dieta adequada que diminui essa população de cândida, certamente você vai ter menos crise de candidíase. Fábio, mais uma dúvida. Candidíase e gestação, pode trazer algum risco para o bebê? Felizmente não, porque a gestação é um dos fatores de risco para candidíase, né? Porque a vagina da grávida ela é mais lubrificada, mais molhada e mais abafada, porque tem um edema que enche um pouco mais, então ela tem tendência de ter mais cândida, mas não tem risco nenhum para gestação, não. E pode-se tratar a candidíase, existe medicamentos específicos para tratar a candidíase de grávida, que também não vai afetar o neném, não tem problema nenhum. E a questão de mulheres que fazem a utilização de anticoncepcional oral, existe alguma relação? Existe uma relação, ela não é muito grande, mas tem paciente que depois que você resolve aquilo tudo, que ela já mudou todos os hábitos de vida, e o anticoncepcional é o único que ainda não mexeu, e se ela persiste com o anticoncepcional, ainda persiste com a cândida de repetição, a gente pode retirar. Em alguns casos, o anticoncepcional leva um ressecamento vaginal, e esse ressecamento, os lactobacilos acabam morrendo, aí a cândida aparece. E aí, então, para a gente tentar resumir o nosso assunto de hoje. Então, cândida é um fungo, né? Esse fungo, ele tem mais de 100 tipos de cepas, de variedades, e a cândida albicans é aquela que é relacionada à candidíase. Predominante no sexo feminino, não é uma característica só da época do verão, né? Principalmente quando a gente fala aqui do Brasil, nossa região maior, ela é litoral, então é uma região mais quente, então pode acontecer em toda a época do ano, e que a gente tem hábitos e estilos de vida que podem fazer com que isso apareça de forma recorrente. Então, roupas muito apertadas, justas, mulheres que colocam biquíni com muita umidade, que não faz a troca no tempo correto, higienização de forma adequada, uma alimentação rica em açúcar, carboidrato refinado, álcool entra também? Sim, o excesso de bebida alcoólica também dá candidíase, porque quando você tem muito álcool, você acaba alterando a sua flora intestinal de desbiose mais cândida. Então, assim, cândida basicamente você pensa em 3 coisas. Cândida é roupa, é cheiro e intestino. Quanto mais roupa, mais cândida. Quanto mais cheiro usar, mais cândida. Quanto mais desbiose, mais cândida. E aí, a gente sempre que sentir os sintomas, ardor, coceira, dor, procurar sempre um médico ginecologista para a gente poder fazer esse diagnóstico e o tratamento de forma eficaz, sem a utilização da automedicação, né? A automedicação é o que mais atrapalha, porque às vezes elas ficam sofrendo com coisas que tenta automedicar, mas não tem a informação da prevenção e fica automedicando. Então você vai no médico, ele vai ensinar a prevenção. Tudo isso que a gente falou aqui hoje é prevenção.
Então, você tem que ter uma consulta para a gente poder pesquisar esse hábito de vida dela e fazer a prevenção. E muitas vezes eu falo para ela, você teve uma crise de cândida, rebobina sua vida 24 horas e vê o que você fez. Porque é ali que você vai achar a sua causa. Porque às vezes ela não está lembrando de falar que é um hábito que ela tem. Então, tudo que você fez nas 24 horas, pode ter sido isso. E aí, lembrando que a nutrição está diretamente associada, então, para esse tratamento em prevenção. Então, a gente controlar os carboidratos, então, às vezes, uma low carb aí poderia ser recomendada, e a gente caprichar nos alimentos antifúngicos, caprichar nos pré e probióticos, para a gente conseguir manter uma microbiota aí intestinal, vaginal, saudável, para que a gente previna e que nunca mais sofra desse incômodo. Que é um dos mais difíceis, né? Como disse, é cheiro, roupa e intestino. Então, nutrição e intestino é o que tem tudo a ver. Que às vezes é a parte mais difícil do paciente se conscientizar que é uma comida que está dando aquilo, ou o hábito de vida alimentar que é aquilo. Então, assim, para a gente que é médico, ensinar ela a tirar os hábitos de roupa, de uniforme e os cheiros é mais fácil. Agora, na parte da nutrição, a gente já não consegue levar isso para ela e precisa de um auxílio da nutricionista para isso. E é tão bacana que todos esses alimentos que eu citei, se o paciente tiver dificuldade na hora de consumi-los mesmo, a gente pode utilizar a aromaterapia, que também auxilia nesse processo. A gente pode utilizar os chás, que também a gente pode fazer o consumo, né? Então, tem N formas da gente consumir esses alimentos, várias receitas. Então, o nutricionista vai estar sempre ajudando aí para que a gente consiga identificar a dificuldade do paciente e colocar aquilo ali, inserir aquilo na rotina dele de forma saborosa. E uma coisa importante de se deixar, que às vezes pensa que cândida é uma doença sexualmente transmissível. Aí a mulher está com cândida, a primeira pergunta é que ela fala, eu peguei isso, foi do meu marido, do meu namorado? Não, não foi. Cândida é exclusivamente de mulher e não é uma DST, não é uma doença sexualmente transmissível. Todas as mulheres têm cândida, só não está em crise porque está em equilíbrio. Quando tem um desequilíbrio, que a cândida aumenta. Muito obrigada pela contribuição, foi extremamente enriquecedor e esclarecedor. Eu acho que eu, enquanto mulher, tinha algumas dúvidas, consegui tirar aqui e esclarecer. Não tenho dúvidas que as mulheres que estão nos assistindo também gostaram bastante dessa conversa. Gente, é isso. Esse foi mais um podcast Nutridicas do Tribuna Online e aguardo vocês na próxima semana para vocês continuarem acompanhando aí todos os nossos conteúdos voltados para a área da nutrição e saúde. E continuem nos acompanhando na plataforma Tribuna Online, YouTube e também nos tocadores de podcast.